Fala, cervejeiro! Tudo bom com vocês? Meu nome é Samuel e você é muito bem-vindo ao H2Beer. E hoje a gente está tirando onda com duas câmeras. Cara, muito maneiro, esculacho total. Bom, nós vamos falar sobre um assunto muito maneiro. Como ler a sua densidade específica e qual o melhor equipamento para fazer isso. Então, segura a vinheta e vem comigo! Cervejeiro, se você ainda não se inscreveu no H2Beer, agora é a hora. Clica aí no botão de inscreva-se, já ativa o sino para você ficar sempre antenado com as novidades aqui do canal H2Beer. Show? Bom, vamos falar sobre uma coisa muito importante, muito bacana, que é leitura de densidade específica. Para com essa história de ler gravidade específica, não existe isso. Gravidade específica é um termo muito errado, muito feio, não é legal ficar falando gravidade específica, porque afinal de contas a gravidade é uma constante, o que você mede com o densímetro é densidade específica, ok? Ou massa específica, como queira. Mas existe uma grande diferença entre densidade e gravidade. A gente não vai medir absolutamente nada de gravidade e nem vamos determinar se o estado do nosso mosto é grave ou não. E para medir a densidade, você faz uso de alguns instrumentos, e eu tenho alguns deles aqui. Bom, vamos falar sobre a importância da leitura da densidade específica na sua cerveja, ok? Primeiro item importante a se entender sobre densidade específica é que ela é o que determina a quantidade de açúcares que o seu mosto tem. E a forma que você tem de saber isso é através da densidade específica. Você vai precisar de um instrumento, obviamente, para saber qual é a densidade do seu mosto cervejeiro. Então vamos nessa. Quando você está falando de densidade, você está falando dos açúcares que você está solubilizando no seu mosto. Essa característica altera a densidade da água. Quanto mais açúcares você adiciona, mais densa a sua água vai se tornar. Mais espessa ela fica. É bem simples, é uma analogia com o xarope e a água. A água tem uma certa viscosidade, é mais leve. Já um xarope, por exemplo, aquele xarope de guaraná bacana, cheio de açúcar, você percebe que ele é bem mais viscoso. Então, se você colocasse um densímetro ali, você ia ver que ele é extremamente denso. Quando você mistura eles, se torna essa mistura homogênea, o que faz com que o densímetro flutue. Então, baseado nesse princípio, a gente consegue ler a densidade ou a quantidade de açúcares ali dentro. Já o refratômetro funciona de forma bem diferente. Na verdade, ele usa o desvio óptico para saber a quantidade de açúcares solubilizados naquela solução. Afinal de contas, qual você deveria utilizar? Essa é uma dica bacana. Tá fazendo sua cerveja? O que você usa para medir a densidade? Existem esses dois instrumentos que você pode utilizar e eu estou com eles aqui na minha mesa. É o refratômetro. Você pode utilizar o refratômetro aqui, sem problema nenhum, tá, cervejeiro? Desde que você utilize ele para os processos não fermentativos, ou seja, você não está mensurando absolutamente nada aqui que esteja em fermentação. Porque o processo de fermentação altera as propriedades dos açúcares na solução, o que faz com que o desvio óptico seja diferente. Então, você vai medir no refratômetro e a sua leitura não vai condizer com a realidade. Portanto, você vai precisar de uma calculadora para fazer a conversão e ajustar o valor, ok? Então, se você está procurando uma leitura simples, rápida, bacana, não utilize isso aqui para processos fermentativos. Quando você vai utilizar um refratômetro? Todos os outros processos que não foram fermentados, que não sofrem fermentação. Pode utilizar o refratômetro, por exemplo, na leitura de densidade pré-fervura? Claro, utiliza.
é muito bom, na verdade ele é bem preciso, basta você colocar aqui no espelho algumas gotas do seu mosto, né? Baixar a placa e apontar para a luz. Precisa de uma fonte luminosa bem intensa para que você tenha clareza na sua leitura. Mas você consegue, obviamente, ler a densidade pré-fervura, a densidade do seu mosto inicial, ou seja, a OG, né? A Original Gravity. Já no caso de leituras das densidades específicas no seu mosto fermentado, né? Ou em processo de fermentação, já não recomendo esse cara aqui. Recomendo que você utilize um densímetro, tá? Além do densímetro, é importante que você tenha um termômetro, tá? Esse aqui no meu caso é um termômetro de espeto, porque ele se torna muito prático. Bom, vamos falar agora de densímetro. Qual é a diferença do densímetro para o refratômetro? Ele vai servir para fazer da densidade específica nos processos de braçagem, densidade pré-fervura, pós-fervura, densidade do teu mosto original, densidade do teu mosto em fermentação, atenuação total. Quando você vai medir a sua FG ou a sua densidade final, o densímetro é o instrumento adequado. Como você vai fazer isso? Bom, aqui eu tenho dois exemplos que funcionam no mesmo princípio, tá? Nesse caso aqui eu tenho uma proveta de 100 ml, tá? Mais um mostímetro. Qual é a diferença do mostímetro, né? Princípio de funcionamento idêntico, é a mesma coisa que um densímetro, mas nesse caso aqui, esse mostímetro, ele está calibrado a 15 graus, o que é um problema para mim, né? A gente tem uma defasagem muito grande. É importante você saber que cada densímetro tem uma temperatura de calibração. Geralmente são calibradas a 20 graus Celsius. Se você medir um mosto a 60 graus, por exemplo, você vai ter uma leitura diferente do que se você estivesse medindo o mesmo mosto a 20 graus. Por isso que é importante você saber a temperatura da amostra que você está usando. Por isso, utilize um termômetro. Nesse caso aqui eu estou utilizando um termômetro de espeto. Baseado nisso, você consegue saber exatamente qual a densidade que você está medindo. Com base nessa informação, leitura do densímetro mais a temperatura, você vai em qualquer software aí, o Beersmith faz isso, ele tem aí, ó, vou mostrar a janelinha, ele tem uma ferramenta de cálculo de densidade, tá? Você insere a temperatura de calibração, no caso do meu densímetro aqui, ó, massa específica calibrada a 20 graus Celsius. Basicamente, você vai inserir a informação da temperatura de calibração, a temperatura que você aferiu o mosto e a leitura que você fez da tua amostra. Nesse conjunto de informações, o próprio software vai te dar a densidade real. Olha que legal você utilizar um densímetro que esteja em 20 graus. Geralmente você vai utilizar esse aqui com muita intensidade no processo de fermentação. Com 20 graus, você está muito perto da temperatura usual de fermentação das ales. Então, na grande maioria dos casos, você vai retirar uma amostra do seu fermentador e você não precisa fazer nenhum tipo de adequação à sua leitura. Porque só o fato de você tirar do fermentador, colocar na proveta e inserir o densímetro, você já está ali muito próximo dos 20 graus Celsius, o que é a temperatura de calibração. Então a leitura é muito fidedigna. Bom, então vamos lá. No final das contas, qual o melhor instrumento? Depende. Se você está querendo começar a produzir cerveja, eu recomendo fortemente que você invista em densímetro, né? É um conjunto que não é muito caro, ele sai bem mais barato do que você comprar um refratômetro, tá? Um ponto negativo é que você perde um volume muito grande. No meu caso aqui, o densímetro normal, né, a gente tem uma proveta de 250 ml para comportar esse densímetro. No caso de 250 ml, duas leituras que eu faço, eu já perdi uma garrafa. Tá? Então esse é um ponto negativo, mas não tem como você medir de outra forma, de forma extremamente precisa. Tá? Então, bom, vai usar o refratômetro para medir? Pode utilizar, mas eu sempre fico com aquela pulga atrás da orelha para saber se está tudo certo. Refratômetro, ele é muito útil na hora de você estar fazendo a tua braçagem. Por quê?
você precisa pegar uma amostra muito pequena, ou seja, ele é mais seguro. Você não está manuseando ali uma quantidade muito grande de líquido quente. No caso do processo de mostura, né, ali nas fases pré-fervura, pós-fervura, o refratômetro é uma mão na roda. Então imagina você ali tirando o mosto quente ali, né, a temperatura de mesh out, geralmente 75 graus, para você medir a sua densidade pré-fervura. Então nesse caso, o refratômetro é uma mão na roda. Se você puder ter os dois, maravilha, seu combo está feito. No caso de início de conversa, vai para o densímetro. Então é isso, cervejeiro. Espero que você tenha gostado. É um vídeo para uma dica cervejeira. A ideia é passar uma experiência própria. Não estou dizendo aqui que você deva utilizar o refratômetro ou o densímetro, mas apenas compartilhando aquilo que para mim funcionou. E vamos nessa para o próximo vídeo. Certo? Um abraço, cervejeiro. A gente se vê em breve.